Salve galera, que bom que você está assistindo esse vídeo, é muito bom ter você como telespectador aqui do canal. Bom, nessa aula galera, que é a aula 2 da nossa série Físico Pulando Corda, nova série aqui do canal, a gente vai estar abordando diversos conceitos físicos. A gente vai falar nessa aula sobre o salto vertical, galera. Então quando a gente faz o salto vertical, esse salto ele está associado a um tipo de movimento que a gente estuda aqui, que é o chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Nessa aula a gente vai falar sobre as características desse movimento, sobre as equações e também fazer alguns cálculos, tá, referentes a qual é a velocidade que eu tive de lançamento, qual é o meu tempo de voo. Então, se você quer ficar por dentro, galera, da física que rola quando a gente faz um salto vertical e fazer uma análise cinemática desse movimento, então essa aula é para você. Então, vamos pro quadro para a gente aprender física. Maravilha, galera, então vamos começar aqui a fazer a análise do salto vertical. Antes de mais nada, galera, já convido você a seguir nossas redes sociais, tá? Físico no Rolê no Instagram, no YouTube, ativa o sininho de notificação também para ficar ligado em todas as postagens que eu vou estar fazendo e, obviamente, deixa seu like, galera, compartilha com os amigos, tá? Para mostrar para eles também como que a física está atrelada aí nessa situação, pular corda, no caso, que é essa nova série aqui do canal. Bom, então vamos analisar esse salto vertical, galera. Quando a gente vai fazer a análise do salto vertical, o salto, galera, ele começa no momento em que eu perco o contato, tá? Com o solo. Então, nesse momento, esse meu cronômetro que eu pus aqui, né? Eu vou estar indicando que vai estar sendo feito o início a contagem do tempo. Então, vai ser um momento que eu vou indicar de T0 igual a 0. Então, eu comecei a contagem do tempo nesse momento aqui em que eu perdi o contato com o solo, tenho uma certa velocidade de lançamento que veio do impulso inicial que eu dei, que foi analisado na aula 1, e aí eu começo esse movimento vertical para cima. É importante que a gente entenda que esse movimento ele vai acontecer e ao longo do movimento a gente vai estar sujeito à ação de uma força. E aí, galera, vem uma dúvida e vem um erro muito comum que a galera comete. A galera acha que quando a gente pega alguma coisa e joga para cima, essa força do impulso inicial aí que foi dado, ela continua atuando no corpo. Só que isso está errado. Porque quando a gente perde contato com o solo, ou então quando eu pego alguma coisa e arremesso, saiu da minha mão, não tem mais essa força que tem de contato ali. Então a gente fica sujeito apenas à ação de uma força, que é a força peso. Essa força peso, galera, vai funcionar como sendo uma força resultante. E aqui na física a gente sabe, né? Quando a gente tem força resultante, a gente recorre à segunda lei de Newton para entender qual é a aceleração que eu vou ter nesse movimento. Bom, então, força resultante é igual a força peso, é a única força que está atuando em mim ali. Só que a gente pode escrever força resultante como sendo m vezes a. Força peso é o produto massa vezes gravidade. E aí, galera, fazendo aqui os devidos cortes, a gente vai ter que, ao longo do meu movimento de subida e descida, eu estou sujeito a uma aceleração, e essa aceleração é a aceleração da gravidade. Bom, o que significa a aceleração e o que significa esse dado aí de aceleração da gravidade, galera? A aceleração é uma grandeza física que é de extrema importância na física, principalmente aqui nessa parte da mecânica, né? E o que significa a aceleração? A aceleração ela sempre traduz e sempre mostra para mim como que vai ocorrer a mudança de velocidade de um corpo em um certo intervalo de tempo. A gente adota, né, um valor aproximado para a gravidade, aproximadamente aí 10 metros por segundo ao quadrado. E o que significa estar sujeito a essa aceleração? Que, dependendo de como ela esteja relacionada com o meu movimento, a minha velocidade ela vai sofrer uma mudança que pode aumentar ou diminuir sempre a essa taxa. Ou seja, a cada 1 segundo de movimento, a minha velocidade muda esse valor 10 metros por segundo. Ah, comprei um carro e a minha aceleração lá do carro é de 5 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Significa dizer o quê? Que à medida que você acelera aquele carro ou freia aquele carro, a mudança na velocidade ocorre a essa taxa. A cada 1 segundo muda, varia 5 metros por segundo. Então, esse termo de aceleração, ele traz esse significado para mim. Ele mostra como que minha velocidade vai mudar a cada intervalo de tempo. Se estiver trabalhando com as unidades do sistema internacional, vai dar a velocidade em metro por segundo e esse tempo em segundo. Beleza? Só que a gente tem que ficar atento porque você pode ter dois tipos de movimento. Porque é importante que a gente entenda que tipo de movimento está acontecendo nesse salto vertical. Então, eu estou em um movimento que é um movimento
que vai ser retilíneo, né? Aí no desenho eu pus os bonequinhos um do lado do outro, porque se fosse colocar um em cima do outro ficaria uma coisa muito suja o desenho. Então ele faz esse movimento de sobe e de desce, subida e descida, tá? Ao longo de todo o movimento, ele vai ter aqui, né, a presença da aceleração, da gravidade, que é uma aceleração orientada para cá, para baixo. Então a aceleração da gravidade, a aceleração da gravidade, a aceleração da gravidade, a aceleração da gravidade. Só que essa aceleração da gravidade, ela vai ter consequências diferentes ao longo do movimento, de subida e de descida. Porque quando está na subida, é um movimento que ocorre contra a gravidade. E aí, né, a gente define isso aqui na cinemática, e a gente classifica esse movimento na cinemática como sendo um movimento retardado. O que significa um movimento retardado? É aquele que a aceleração é contrária ao movimento. Então, naquele primeiro momento, né, a minha velocidade ela seria para um lado e a minha aceleração resultante, que no caso é a gravidade, está contra esse meu movimento. Isso é um movimento retardado. Isso acontece na subida, né? Porque na subida o meu movimento está sendo para cima, estou querendo subir, só que a minha aceleração é contrária ao movimento. Então, o que o movimento retardado resulta? Ele resulta numa diminuição do meu valor da velocidade. Então, eu saio do solo com uma certa velocidade de lançamento, à medida que eu vou subindo, essa minha velocidade vai diminuindo a essa taxa, que é a da aceleração da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que a gente está tratando aqui, e vai ter um momento que eu chego na minha altura máxima. Nesse momento em que eu chego na minha altura máxima, o valor da minha velocidade é um valor conhecido. A minha velocidade ela vale 0. Então é extremamente importante lembrar disso, tá? Quando a gente faz um salto vertical, um lançamento vertical, quando o corpo alcança a altura máxima, o vetor velocidade, o valor da velocidade vale 0. E o tempo que demorou para que ele faça o movimento de subida acontecer, a gente vai chamar aqui de tempo de subida. Então, demorou um certo tempo, vamos chamar aqui de T sub, para ele poder fazer esse movimento de subida. Depois ele vai começar o movimento de descida, né? O movimento descendente. Subida é movimento ascendente, depois movimento descendente. Esse movimento descendente agora, ele também está sendo regido pela aceleração da gravidade. E isso vai fazer com que a mudança da velocidade ocorra a mesma taxa de anteriormente. A cada 1 segundo varia 10 metros por segundo. Só que agora eu vou estar no movimento tratado como sendo um movimento acelerado. E por que o movimento agora ele é tratado como acelerado? Porque agora o meu vetor aceleração, a orientação dessa grandeza aceleração, ela é a mesma do movimento. Então, quando eu estou no movimento de descida, né, a minha velocidade ela é orientada para baixo, né, o que vai fazer com que a orientação da minha velocidade e da minha aceleração, que é a gravidade, seja a mesma. Então, a gente vai ter aqui agora esse desenho mais ou menos aqui na bolinha. A gente vai ter o vetor velocidade orientado para um sentido, e a aceleração daquele movimento ocorre no mesmo sentido. Tá? Então, a gente tem aí que agora na descida o movimento ele é tratado como sendo um movimento acelerado. O tempo que demora para que o corpo ele saia do ponto mais alto e ele chegue ao solo de novo, a gente vai tratar como sendo um tempo de descida. Então, ele gasta um certo tempo de subida no movimento vertical subindo, depois ele gasta um certo tempo descendo, toca ao solo de novo. Aqui, quando ele retorna ao solo, completei o movimento, completei o salto vertical. Esse tempo do cronômetro aqui chamaremos de tempo de voo. Tempo de voo, galera, é o tempo que o corpo permaneceu no ar. No caso, é dado pela soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Beleza? Bom, outra coisa também que a gente tem que considerar, galera, é que eu pulando corda e saltando, o efeito que o ar ele exerce em mim, a resistência do ar, ele é muito pequena. Então, eu posso trabalhar como se não houvesse essa resistência do ar. Então, é como se eu estivesse fazendo saltos no vácuo. Então, a gente vai ter que a aceleração corresponde à gravidade, tá? Porque o efeito dessa força de resistência do ar num salto bem curtinho, como é o nosso salto vertical, ele é bem pequeno. Vai ter um vídeo aqui do canal, galera, que a gente vai estar falando exclusivamente, e aí sim a gente vai considerar a presença dessa força. Esse vídeo ele está sendo preparado há um tempo, então aguarda aí que vai ter um vídeo aqui no canal que a gente vai estar falando sobre salto de paraquedas, onde aí sim essa força de resistência ela gera uma influência muito grande e a gente precisa analisá-la com mais cuidado. Mas aqui é como se eu estivesse fazendo um salto vertical
no vácuo, beleza, galera? Porque eu estou desprezando essa força de resistência. Quando a gente vai fazer a análise de um movimento, a gente vai pegar as características desse movimento. A gente já viu que o movimento vertical ele acontece com a presença de uma aceleração devido à força resultante, que no caso aí é a força peso, e a gente sabe que é o movimento retilíneo com a aceleração. Então, quando vocês estudam cinemática, as primeiras coisas, os primeiros assuntos que vocês aprendem em cinemática é justamente as classificações do movimento. A gente vai aprender movimento uniforme, movimento variado. Cada movimento desse tem as suas características. De acordo com o que a gente analisou, o que está acontecendo no lançamento vertical, num salto vertical, fica de acordo com as características do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o que a gente tem aqui é um caso de movimento retilíneo uniformemente variado, que é, né, aquela sigla que a gente usa, né, o MRUV, porque é um movimento que acontece numa reta com a presença de uma aceleração. A gente vai partir agora para a parte de equação, para a gente poder equacionar e chegar a alguns cálculos aí de velocidade de lançamento, voltar na aula 1 e com esse dado da velocidade de lançamento, conseguir calcular qual foi a força resultante que eu gerei para poder dar o impulso inicial. Mas antes da gente poder partir aí para a parte de equação, dá uma olhada nesse vídeo aí da sequência, porque eu vou colocar isso que a gente falou agora mais visual. Então dá uma olhada nesse vídeo, tá? Pra gente poder seguir adiante com a parte da equação, galera. Então, galera, ó, dei o impulso inicial, tá? Saí, perdi o contato com o solo, eu tô no salto vertical. O salto vertical ao longo da subida, galera, ele é contrário, né, à aceleração da gravidade, que é a aceleração que rege o movimento, o que vai fazer com que eu perca velocidade, até que quando eu chego na minha altura máxima, esse momento que está aí agora parado no vídeo, galera, minha velocidade ela é nula, não se esquece disso. Entro no meu movimento de descida, a aceleração a favor do movimento, ganho velocidade, retorno ao solo com a velocidade inicial. Bom, galera, entendemos já que tipo de movimento acontece quando a gente faz um salto vertical. Então, movimento é o movimento retilíneo uniformemente variado, né? MRUV ou MOVE, como a gente chama aí. E para a gente poder tirar e fazer os cálculos devidos do que a gente quer, a gente vai agora ir para a parte matemática da coisa, que é o uso das equações. Quando a gente trabalha com esse movimento variado, e você, assim, no exercício geral de cinemática, galera, você tem que ter essa noção. Antes de sair fazendo as contas e tal, você tem que entender naquela questão, fazer a interpretação da questão, e como a gente volta aqui às aulas muito para Enem, né, a interpretação da questão é fundamental. Então a gente interpreta, vê qual as características que estão sendo faladas sobre o movimento, né? Às vezes a questão já dá o nome direto do movimento, cada movimento tem suas equações, então é importante que a gente, quando pega uma questão de cinemática, tenha essa noção de que movimento é aquele que a questão está abordando para poder usar as equações corretas. No caso do movimento variado, as equações são essas três. Uma delas chama-se equação horária da posição, que ela é conhecida como a equação que tem essa estrutura, né? S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Então ela relaciona, galera, a posição que eu me encontro de acordo com o passar do tempo. E aí, para poder montar essa equação, eu preciso da posição inicial, da velocidade inicial, da aceleração que está regendo aquele movimento, ou também posso escrever isso aqui, né, como sendo da seguinte forma, porque eu posso passar esse S0 para o outro lado, ficaria S menos S0, então ficaria mais ou menos assim, ó, delta S, que seria o quanto eu tinha percorrido entre um ponto e outro, seria igual a V0 vezes T mais AT2 sobre 2. Quando também for fazer os usos das equações, galera, você tem que estar vendo no exercício se você está num movimento onde a aceleração ajuda o movimento, que seria um movimento acelerado, ou se ele é contrário, que seria um movimento retardado, para você também dar o sinal dessa aceleração como positivo ou negativo, tá? Equação horária da velocidade é aquela que relaciona a velocidade do corpo com o passar do tempo, então é uma equação que tem essa cara, V é igual a V0 mais AT, tá? Essa equação aqui também pode ser escrita em cima da definição, né, de aceleração, porque a aceleração é justamente isso, né, o quanto que muda de velocidade em um certo intervalo de tempo. Se a gente for abrindo essa expressão aí da aceleração, a gente chega nessa equação horária. Essa equação, galera, da velocidade, ela relaciona a velocidade que o corpo possui, né,
estando nesse movimento variado a cada instante. Então a gente consegue entender aí como que a velocidade do corpo varia, muda com o passar do tempo de movimento. E a terceira equação, que é a equação do Torricelli, é aquela que tem essa estrutura, v quadrado é igual v0 ao quadrado mais 2a delta S. O que relaciona aí essa expressão? Ele mostra para mim a velocidade que o corpo possui depois de ele ter percorrido uma certa distância, tá? Então, para você fazer o uso dessas equações, que é uma coisa que confunde muitos alunos também, a galera tem dificuldade com isso, você tem que entender dentro da sua questão, né, quais são os dados que estão sendo fornecidos para você ver qual é aquela que fica de melhor uso naquele exercício que você tem. Lembrando que cada uma relaciona coisas, então a equação horária da posição relaciona a posição com o tempo, a horário da velocidade, a velocidade que o corpo tem a cada instante t, então velocidade e tempo, e essa terceira, a velocidade que o corpo tem depois de ele percorrer uma certa distância, tá? Um delta S. Então são essas três equações que a gente trabalha no caso do movimento variado, que é o que está acontecendo no salto vertical. Então, vamos pegar essas equações e jogar para o vídeo tema. Vamos agora, em cima das equações, em cima dessa compreensão que a gente teve do movimento, pegar alguns dados que eu tirei das filmagens para poder fazer devidos cálculos. Então, o primeiro cálculo que eu quero trabalhar aqui, galera, é o cálculo que vai dar para mim qual é a velocidade que eu tive ao dar o impulso inicial, que é a minha velocidade de lançamento, tá? Para isso, galera, fazendo algumas análises de vídeo, percebi que os saltos eles aconteciam mais ou menos de uma altura aí, é óbvio que eu posso ganhar mais impulso e saltar uma altura maior, mas eu vou fazer essa análise em cima da situação de pular corda da maneira mais simples, que é pular com os dois pés, tá? Fazendo o movimento acontecer sem muita variação, o movimento mais simples de corda mesmo. E para isso, né, quando a gente está trabalhando esse movimento simples, eu vi uma média ali de salto e a média de salto estava em torno de 12 centímetros de altura máxima. Então vamos considerar esse dado aí, tá? Para a gente poder fazer os cálculos. Bom, para poder fazer o cálculo da velocidade que me fez subir essa altura aí de 12 centímetros, eu vou lá nas equações para poder ver qual é a equação que talvez me seja mais útil para poder fazer esse cálculo. Lembrando que as equações foram essas três que a gente acabou de mencionar aí na parte anterior. E para isso eu vou ver os dados que eu tenho. Então o que eu tenho aqui? Eu saí aqui, fiz o impulso, ganhei uma certa velocidade de lançamento, eu vou indicar como V0. Sei que eu estou subindo aqui, ó, contra a gravidade. Eu vou colocar aqui um referencial. Vou colocar lá meu referencial ali para cima, tá, galera? E eu vou ver a altura que eu cheguei. A altura que eu cheguei máxima aqui está em torno de 12 centímetros. Isso vai fazer com que, quando eu estou na altura máxima, aí o que a gente já sabe? Que a velocidade nesse momento vale 0. Então eu tenho alguns dados aqui e eu quero achar o V0. O que eu sei de informação? Eu sei que a minha velocidade final, quando eu chego na minha altura máxima, é 0. Eu sei que a altura que eu alcancei foi em 12 centímetros, que a gente vai trabalhar. Gravidade vale 10, aceleração vale 10. E eu quero a velocidade inicial. Então, quais daquelas equações elas trabalham com esses dados que eu coloquei aí agora? Pô, voltando aqui nas equações, a gente tem que a mais adequada para poder fazer esse cálculo é usar a equação do Torricelli, porque ela trabalha justamente com os conceitos que eu acabei de falar. Eu sei a velocidade final, quero a velocidade inicial de lançamento, sei a aceleração, sei a altura, a distância percorrida do ponto de lançamento até eu alcançar minha altura máxima. Então, eu consigo descobrir essa V0 utilizando essa equação, porque eu tenho esses dados. Então, voltando aqui, a gente vai fazer o uso dessa equação. Então, vamos botar aqui primeiro de uma forma literal, para depois a gente fazer a substituição dos valores. Então, vamos lá. V quadrado é igual V0 ao quadrado. Aí vem mais ou menos. Aí eu vou ter que orientar de acordo com o sentido do meu referencial. Eu não botei aqui para cima é positivo, então minha velocidade de lançamento ela é positiva. A aceleração, repara a setinha aqui, ó, por isso que é importante a gente saber fazer essas orientações, tá? Ela é para baixo. Então, se o sentido positivo é para cima, a orientação da aceleração, que a gravidade é para baixo, ela vai ficar como negativa. Então, ficaria aqui menos 2 vezes a aceleração que eu tenho, que é a gravidade, vezes a altura. E se eu tratar essa altura como sendo essa altura máxima, já sei que essa minha velocidade final ela vale 0. Então ficaria assim, 0 é igual a V0 ao quadrado menos 2GH+,
que é a altura máxima que eu alcancei. E aí eu poderia calcular a altura máxima, tá, galera, a partir dessa relação aqui, que é Hmax. Pode ser calculado jogando para o outro lado ali, né? V0 ao quadrado dividido por 2G. Tranquilo? Bom, jogando aqui nos valores que a gente obteve, a gente tem aqui que a altura está 12 centímetros, tem que passar isso para metro, tá? Então, divido por 100, 0,12. Minha velocidade de lançamento, então, eu quero descobrir esse V0 aí. 2 vezes a gravidade, que vale 10. Então, fazendo essa conta, a gente tem que a nossa velocidade de lançamento ao quadrado vai ser dado por 10 vezes 0,12, 1,2, vezes 2, 2,4. E aí a raiz disso, que vai me dar o valor de velocidade de lançamento para esse salto, vai ser um valor aí, vai ter aí aproximadamente uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Então essa acaba sendo a minha velocidade de lançamento. Entendendo e sabendo essa tal velocidade com que eu saio do solo, eu consigo chegar a outros valores que vão ser importantes nessa nossa análise, porque eu tenho que entender qual é o tempo que eu permaneci no ar. Esse tempo que eu permaneci no ar, a gente chama de tempo de voo. E o tempo de voo, que vai ser o que a gente vai fazer o cálculo agora, galera, vai ser a soma de dois tempos aqui, né? Porque como a gente falou na explicação, né, a gente vai ter que o tempo de voo, ele vai ser dado pela soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Só que como esses movimentos eles acontecem sendo regidos pela mesma aceleração, o que acontece subindo vai estar acontecendo descendo. Uma coisa também que a galera confunde é que acha que por ser um movimento de aceleração aqui, né, você vai ter um tempo de descida mais rápido. Mas esses tempos são iguais, beleza? Então, o que está acontecendo no movimento de subida acontece igual nos descidas. Então, vamos botar um dado aí, né? Eu comecei com uma velocidade de 10. Aí, eu vou ter contra a gravidade 10, um tempo para chegar até essa altura máxima. Como a gente já falou, se a minha aceleração da gravidade vale 10, a cada 1 segundo diminuo 10 de velocidade. Então, esse tempo de subida é de 1 segundo. E aí, eu fui reduzindo a minha velocidade ao longo desse 1 segundo. Então, comecei como 10, foi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, paro, retorno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu volto ao solo, eu tenho a mesma velocidade de antes, que é de 10. Então, o movimento de subida e de descida durou o mesmo tempo de 1 segundo. Então, esses dois tempos aí, eles são iguais, tá, galera? Isso aqui é importante, hein? Então, o tempo de subida, ele é igual ao tempo de descida. O que vai fazer com que esse nosso tal tempo de voo, né, como a gente está trabalhando com dois tempos iguais aí, possa ser dado como sendo 2 vezes esse tempo de subida. Bom, mas vamos chegar aqui nas equações para a gente poder ver qual delas é a mais propícia para eu poder fazer esse cálculo do tempo. Lembrando que esse resultado que a gente está encontrando aí hoje, galera, a gente vai usá-lo de novo para poder fazer a sincronização dos movimentos, porque a aula 3 vai ser o movimento da corda, e o movimento que a corda executa tem que ter esse mesmo tempo de eu subir e descer. Então a gente vai fazer essa análise aí quando a gente for falar da corda e também sincronizar os movimentos, que são as aula 3 e aula 4 dessa série. Bom, mas aí vamos chegar nas equações para a gente poder ver qual é a mais vantajosa para eu trabalhar. Primeiro, então, galera, voltando nas equações, tá? A gente vai ver qual dessas três aí ela é mais vantajosa para eu poder fazer essa análise. Então eu tenho que estar sempre me questionando o que eu sei, o que eu quero. O que eu sei do movimento? A gente descobriu a velocidade inicial, 1,5 metros por segundo. Sei que nesse movimento de subida, eu sei que eu estou no movimento retardado e quando chegar no movimento no ponto mais alto, a minha velocidade é zero. Então, a velocidade final no ponto mais alto é zero, velocidade inicial é 1,5, a gravidade, a aceleração eu conheço, vale 10, e eu quero saber o tempo que demorou esse movimento de subida, porque, sabendo esse tempo de subida, a gente sabe o tempo também de descida, já que eles são iguais, consequentemente, a gente sabe também o tempo que eu permaneci no ar, o tempo de voo. Bom, para isso, a equação que ela é mais vantajosa é justamente a equação da velocidade, porque eu sei que a velocidade final no ponto mais alto vale zero, sei a minha velocidade de lançamento, V0 eu conheci agora, sei a aceleração, que é a gravidade, quero saber esse tempo aí. Então eu vou trabalhar com essa equação. Então vamos voltar lá para fazer o cálculo. Então vamos lá, galera. Então, quero calcular o tempo de subida, consequentemente o tempo de voo, né? Então vou trabalhar com a equação aqui, ver. Deixa eu botar aqui na cor original.
V igual a V0. Aí, de novo, vem a orientação. O meu referencial é para cima, a gravidade é para baixo. Então, fica menos gravidade vezes tempo. Esse tempo aqui, galera, vai ser tratado como sendo o tempo de subida quando eu estiver na altura máxima. Então, para isso, eu sei que a minha velocidade final é zero. Essa relação é muito importante, tá, galera? E aí, agora eu substituo. Então, vai ficar assim, zero vai ser igual a V0 menos G vezes T subida. Como eu quero achar uma equação para esse tempo de subida aí, como é que vai ser essa minha equação? Vai ser o valor da minha velocidade de lançamento, que é essa V0, dividido pela gravidade. Então, substituindo os valores, a gente tem que o tempo de subida vai ser 1,5, que é a velocidade de lançamento, dividido por 10, que é a gravidade. Então, seria um tempo de 0,15 segundos. Consequentemente, o tempo de voo, que é o tempo que eu permaneci no ar, 0,15 subindo, 0,15 descendo. Então, o tempo de voo é 2 vezes isso, 0,3 segundos. Então, 0,3 segundos seria o tempo que eu permaneci no ar, tá? Que eu permaneci no voo, beleza? E também, galera, a gente vai aproveitar e fazer o cálculo hoje, tá? Para complementar o que a gente falou na nossa aula 1 dessa série. Então, na nossa aula 1 da série, a gente falou, né, que existia uma relação para a gente poder, sabendo essa velocidade de lançamento, descobrir qual foi a força resultante que foi aplicada no solo, para eu fazer o salto, que é o impulso inicial. E aí a gente terminou a aula 1 da série, galera, vendo essa equação que eu vou colocar para vocês aí agora. Tá aí a equação. Quem tiver curiosidade para ver da onde surgiu essa equação, galera, recomendo que assista a primeira aula dessa série, tá? Então as postagens aqui são sequenciais, então tem um vídeo de abertura que vai fazer a representação aí da situação, e aí esse vídeo de abertura, que é o que mostra a situação da série, ele vai ser explicado em aulas que são essas que vocês estão vendo agora, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 para essa série. Então é importante que vocês acompanhem tudo dessa postagem aí, então vai lá na playlist do YouTube, porque na playlist do YouTube tem todas as postagens que eu vou estar fazendo para cada série já lançada, dá uma visualizada lá nas playlists que estão muito bacanas, galera. Bom, fazendo esse cálculo, galera, vamos tirar aqui alguns dados, tá? Então, fazendo a análise aqui, né? Minha massa, galera, ela já foi menor, mas aí nesse período de isolamento, de quarentena, estando em casa direto, então dei aquela engordadinha. Estou agora, galera, com uma massa de 85 a unidade, tá? Quilogramas. Esse tempo aqui, você que assistiu a aula 1 sabe que é o tempo que eu permaneci em contato com o solo, que eu apliquei essa força que eu quero descobrir o valor. Fazendo a análise dos vídeos, galera, o tempo de contato entre meu pé e o solo estava em torno aí de 0,1. 0,1, 0,15, vou botar uma média de 0,1, tá? Então, vou trabalhar aqui com 0,1 a unidade de segundo. Tem esse dado, tem esse dado. A velocidade de lançamento a gente acabou de calcular, né? A gente viu que eu saí do solo com uma velocidade de 1,5, a unidade padrão é metro por segundo, tá? Vou fazer o cálculo para descobrir qual foi a força resultante que eu apliquei. Então, substituindo os valores, força resultante vezes tempo de contato ali entre meu pé e o solo, 0,1, é igual a minha massa, 85, vezes velocidade de lançamento, 1,5. Fazendo esses cálculos, galera, vamos ver quanto é que fica. Então, galera, força resultante aqui, vezes 0,1. Esse valor está dando aí, no caso, 85 vezes 1,5, tá? Está dando aproximadamente aí 128. Lembra que 0,1, né, galera? Mesma coisa que 1 sobre 10. O 10 ele vem multiplicando. Então, a força resultante aplicada teria sido aí uma força de 1.280 newtons. Então, quando eu fui fazer o salto, a força resultante com o qual eu gerei aquele impulso tem o valor de 1.280 newtons, galera. Então, a gente nessa aula falou sobre muita coisa, falamos sobre movimento variado, falamos sobre o que a aceleração gera no corpo, falamos sobre classificação de movimento variado, usamos as equações do movimento para poder chegar a dados que a gente vai dar continuidade a esses dados nas outras aulas da série, tá? Então, continua assistindo aí as postagens, tá? Vou fazer a postagem ainda dessa série da aula 3, da aula 4. Deixa aí seu comentário também, galera, para quem segue aqui o canal percebeu que essa aula está diferente das outras aulas, então a gente está sempre pensando em melhorar. Então eu fiz essa aula aqui agora pela mesa digitalizadora. Me diz aí o que vocês acharam para eu poder saber aí qual é o melhor tipo de postagem que vocês preferem para poder, nas próximas gravações,
poder variar isso aí, também está melhorando sempre. Então, deixe seu comentário, passa aí, compartilha com seus amigos para que eles saibam também usar as equações, entender como funciona esse movimento do salto vertical e também associar isso ao ato de pular corda. Também, obviamente, deixa seu like, que é a sua forma aí de reconhecer, de valorizar o trabalho aí que a gente está tentando fazer para levar conhecimento, tá? Para mais gente possível, tá? E é isso, galera. Então, ficamos hoje por aqui. Vejo vocês agora semana que vem nas postagens das aulas 3 e aula 4. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Até o próximo rolê. Valeu, galera!